Olá, pessoal. Então, hoje o nosso tema é o que que o sucesso, a prosperidade, a abundância tem a ver com a nossa mãe, né? A gente às vezes estranha um pouco isso, mas na constelação familiar a gente aprende, né, que quando o fluxo, quando a relação com a mãe da gente está meio conturbada ou mal resolvida, a nossa vida tende a ser bloqueada. Quando a gente começa a entender isso, o fluxo desbloqueia e aí a abundância começa a vir, a prosperidade começa a vir. É importante vocês entenderem que a abundância e prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, tá? Eu estou falando de felicidade, eu estou falando de saúde, eu estou falando de você fazer as coisas com prazer, de você estar feliz, né? De você ser próspero. E próspero é aquele que anda para frente, quando as coisas fluem, quando você se encontra. E é nesse ponto que eu queria falar com vocês com relação ao que o sucesso tem a ver com a mãe. Vamos lá. Primeiro a gente tem que ver o que é o sucesso, né? O sucesso é um objetivo atingido. Seja ele qual for, se você tem um objetivo, você atinge, você teve sucesso naquele objetivo. E por que que a gente linka isso com a mãe? Né? Porque a mãe, se a gente for olhar, e eu quero que vocês olhem com os olhos de verem, da maneira como eu estou colocando, a gente vai ver que a mãe é uma excelente empreendedora. Aliás, eu acho que ela é a melhor empreendedora que a gente já teve. E, inclusive, ao olhar para minha mãe, eu vejo isso, né? E olha que a nossa relação não foi fácil, a gente teve nossos embates, né? Nós não somos iguais, mas independentemente disso, eu vi o quanto ela se empenhou, o quanto ela se dedicou para que os objetivos dela fossem até o final. Então, assim, vamos olhar para a gente e entender que nós somos um projeto bem-sucedido, né? Porque nós somos aquele projeto da nossa mãe, né? Nós somos os filhos da nossa mãe. Aqueles que um dia ela decidiu, porque teve uma decisão, né? Ela optou, ela fez uma opção, né? Em determinado momento ela falou: eu quero, eu vou, independentemente de qualquer coisa, de qualquer adversidade conhecida, porque são várias, né? A insegurança é uma, o medo é outro, a incerteza é outro. Eu sei porque eu sou mãe e quando eu engravidei, eu pensava nisso tudo, né? Mas é um salto de fé. E por que que a gente linka o projeto do filho com o projeto pessoal? Porque nós damos um salto de fé quando somos mães, né? E a nossa mãe, quando ela decidiu, e essa decisão dela independeu até do próprio marido, né? Porque a decisão estava com ela, e que ela decidiu tocar esse projeto para frente, ela se preparou, ela comeu a mais para poder alimentar essa criança, ela se cuidou, ela tomou alguns suplementos, para quê? Porque ela sabia que ia ficar faltando nutriente, porque ela tinha que dividir, então ela teve que suplementar. Então o que que ela fez? Ela procedeu da maneira correta, ela fez todo um passo a passo para que aquele objetivo dela desse certo. Gente, desculpa a moto, desculpa o cachorro, mas infelizmente é assim mesmo, né? Então, assim, e o que que eu tô falando com isso? Na verdade, Bert Hellinger, né, que é o pai da constelação familiar, ele sempre falou isso, inclusive em alguns livros, em algumas citações a gente vê que assim, o sucesso é a cara da mãe. Porque a mãe, ela cuidou, ela empreendeu, ela fez um passo a passo, ela planejou. Tá aí, eu não estou falando da gravidez planejada, eu estou falando do processo planejado a partir da gravidez, né? Porque você tem um outro tipo de conduta, você tem um outro tipo de alimentação, você tem outro tipo até de procedimento, né? Porque muitas coisas a gente não faz porque a gente está com um filho na barriga, não é verdade? Então a gente fala assim, não, eu não vou me estressar, eu não posso pegar sol, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Então assim, ela seguiu todo um passo a passo.
E o processo da abundância, da prosperidade e do sucesso estão atrelados à mãe à medida que a gente entende que a mãe é nosso maior norte de empreendedorismo, porque ela consegue administrar várias coisas ao mesmo tempo, porque ela consegue dividir o amor dela para várias pessoas, porque ela consegue administrar personalidades diferentes, né? Ela consegue ainda dar atenção para o marido, muitas estudam, trabalham, né? Então, assim, ela é um exemplo, entendeu? Independentemente de da gente ser igual, da gente pensar igual, ela é um exemplo de como se deve fazer as coisas. E por que que a gente precisa ter essa relação com a mãe bem resolvida? Porque a partir do momento que a gente entende isso, a partir do momento que a gente reconhece na gente a necessidade, tá, de empreender a nossa vida da forma como a nossa mãe empreendeu o seu projeto, que somos nós, né, um projeto vitorioso, tanto que eu estou aqui falando com vocês, né, no meu caso, e vitorioso não vem aí dizer nada de dinheiro também, não é isso, mas vitorioso é aquele projeto que chegou até o fim. Ela tinha um objetivo quando ela estava grávida, né, e esse objetivo se concretizou. Então, nós precisamos seguir a mesma linha. E o que que acontece? Quando a gente tem o relacionamento com a mãe bloqueado, a gente não segue a mesma linha. A gente fala, eu não sei por que que as coisas não acontecem para mim como deveriam. Eu não sei por quê. Eu faço as coisas e as coisas não vão adiante, elas param. Por quê? Porque a gente não entendeu, né, a nossa mãe como empreendedora e não seguiu seus passos. Não desistiu, não planejou, não se preparou, não deu aquele salto de fé, porque é isso que a gente tem que fazer com os nossos projetos pessoais. A gente precisa acreditar na gente, acreditar em Deus e deixar fluir. E é o que a mãe faz. No meu caso, eu era totalmente. Nunca tinha pensado em ter um filho, porque eu era muito vaidosa. Estou aqui, né, reconhecendo a minha vaidade na época. Eu ainda sou vaidosa, mas naquela época era muito mais. Então, assim, eu não me via gorda, não me via com o corpo disforme. E era verdade, não adianta esconder, porque essa aí era a minha realidade. Porque eu trabalhava com moda, trabalhava com muitas coisas que exigia que a plástica fosse perfeita, enfim. E naquela época eu já me preocupava com isso. E quando eu engravidei, a minha vida mudou totalmente. A vaidade foi para o espaço, porque não porque eu não continuasse vaidosa, mas porque isso não era mais prioridade para mim. A minha prioridade era outra. Então, a gravidez, essa sensação de pertencimento do universo, que eu estava a serviço de algo, que independentemente de religião ou de alguma coisa, a gente está servindo para colocar um ser no mundo, não é? Para popular a Terra, para colocar alguém que vai contar a nossa história no mundo, né? Vai conduzir alguém. Então, até isso, eu falava assim, gente, eu não posso morrer agora, porque eu tenho alguém que depende de mim. Né? Eu parei de fumar e parei de beber. Então, assim, foi todo um processo de empreendedorismo que fez com que eu crescesse e que aquele projeto desse certo. Então, eu fui cortando, eu fui lapidando tudo aquilo que podia fazer com que aquele projeto viesse com algum problema. Então, eu fui cortando, eu fui planejando. E aí eu me vi muito, muito, muito mesmo, né, nessa questão aí do empreendedorismo materno. E você vê que o seu projeto, quando isso é bem colocado, né, ele é parecido com você. Então eu vejo hoje o quanto tem da minha mãe, aqui vai uma homenagem para ela, o quanto tem da minha mãe, né, em mim, quanto da força dela. E aí a gente fala dos ancestrais na constelação familiar, a gente fala muito disso, que é a força dos ancestrais da mãe, da avó, da tataravó, e a gente sente isso. Quando a gente está com algum problema, a gente sente dentro do nosso sangue, isso independentemente de religião, para quem não acredita em reencarnação, está no nosso DNA, está no nosso sangue as partículas de memórias da nossa avó, da nossa tataravó, né? Então a gente às vezes tem alguns trejeitos e alguns
alguns procedimentos que a gente às vezes até pergunta, nossa, não sei quem essa criança saiu, vai dar uma olhada? Tá, o tataravô, a tataravó dela faziam aquilo, né? Pessoas que herdam aptidões como futebol, como handebol, como cantar, né? Como desenhar, né? Enfim, e por aí vai. O importante é entender que enquanto esse processo estiver bloqueado, a nossa vida não vai para frente, porque a nossa vida só vai para frente quando a gente decide, quando a gente dá um salto de fé, quando a gente acredita no nosso projeto e quando a gente acredita em Deus, né? Porque, cara, que é maior salto de fé e maior demonstração de fé do que ser mãe? Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que vocês me falem aí agora o que que esse vídeo impactou aí a vida de vocês. Se vocês têm alguma dúvida, coloquem aí no WhatsApp para mim as dúvidas que eu vou responder todas essas dúvidas na nossa live de domingo. Me falaram, algumas pessoas falaram 20 horas, algumas pessoas falaram 19 horas, então assim, e algumas pessoas falaram 17 horas. Eu vou colocar às 18h07, que é entre 19 e entre 17. Tudo bem para vocês? Coloca aí, tá? Então, olha, prazer enorme estar aqui e eu espero que esse meu relato tenha mexido com a cabecinha de vocês e que vocês tenham muitas perguntas e dúvidas para fazer. Ó, beijo no coração de vocês. Obrigada.